A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a esta programação online de adoração ao nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por esta tecnologia, por esta possibilidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Nós vamos orar consagrando o nosso domingo tão especial que o Senhor preparou para nós neste momento. Nos acompanhe, por gentileza, nesta oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, mais uma vez cada um em seus lares, com seus dispositivos, mas felizes porque podemos adorar ao Senhor. Temos esta liberdade. Em nome de Jesus, ó Deus, receba as nossas orações. Leia os corações nesta manhã, ó Deus, dos nossos irmãos, daquelas pessoas que estão assistindo este culto. O Senhor conhece os nossos anseios, o Senhor conhece as nossas necessidades e visita-nos nesta hora bendita. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, com a tua graça e misericórdia. Renova, Senhor, as nossas forças neste primeiro dia da semana. Exaltado seja o nome do Senhor, porque tu és o nosso refúgio e por isso te adoramos. Nós oramos agradecidos, pedindo estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder,
para sempre, ó meu Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bela canção para começarmos o culto desta manhã. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. A soberania do Senhor sonda-nos constantemente. Graças a Deus por isso, porque a sua bondade nos acompanha. Inclusive é sobre isso que nós vamos falar hoje, no momento da mensagem bíblica. E nesta hora nós temos as comunicações da nossa igreja e queremos iniciar agradecendo ao Senhor pela fidelidade dos nossos irmãos na contribuição dos dízimos e as ofertas que tem ajudado a manter este ministério. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pertence ao Senhor e todo sustento para a obra é para a propagação do evangelho. E que bênção que a nossa igreja continua sustentando a obra do nosso Deus. Parabéns, continue assim, glorificando o nome do Senhor com a sua fidelidade. E que Deus possa abrir as portas, para aqueles que, infelizmente, podem estar aí sem condições, ou sem uma oportunidade, sem um emprego. O nosso Deus conhece cada uma das nossas necessidades e há de prover os seus anseios, preocupações e principalmente a provisão de cada um dos nossos irmãos. Lembrando que na quinta-feira nós teremos a Escola Bíblica Online da Juventude às 20 horas. O link está na página de links da PIBA que a gente tem compartilhado e você pode também participar. Aos sábados estamos tendo o que estamos chamando de Lan House. Lan de ovelha, house de casa, as ovelhas em casa. É uma programação da juventude. Às 18 horas nós estamos fazendo o panorama dos evangelhos. Durante esta semana nós lemos o evangelho de Marcos e iniciamos agora o evangelho de Lucas. Fizemos a introdução e agora a gente vem lendo o evangelho de Lucas durante toda esta semana. Tem sido um tempo especial, onde é diferente de live, que você somente escuta, mas, pelo contrário, você pode participar, porque nós estamos nos reunindo no Zoom, e é interessante para todos, que todo mundo tenha a oportunidade de falar e de se relacionar. E a Escola Bíblica Dominical, logo depois deste culto, você também pode acessar a página de links da PIBA, e lá então você tem o link para poder assistir e participar da Escola Bíblica Dominical. Nós teremos agora o momento missionário da campanha de missões estaduais. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real.
Graça e paz, meu nome é Messia Bispo, sou missionária no Campo Batista Sergipano, tendo o privilégio de poder servir ao Senhor através do trabalho de evangelização com crianças e apoio às famílias, sendo enviada para todas as missões e congregações da Convenção Batista Sergipana para poder viabilizar e implantar o programa PEP, que é um programa de ensino dos princípios do Evangelho. É um programa evangelístico que quer causar impacto na igreja local a partir do cuidado social, espiritual e educacional de crianças de 4 a 6 anos e suas famílias. É um programa de desenvolvimento da criança em família com a comunidade, onde a igreja tem a oportunidade de poder oferecer para as nossas crianças um espaço seguro, onde elas podem experimentar do amor de Deus e assim a igreja ela se tornar mais relevante dentro da comunidade. Nós podemos ouvir vários testemunhos de muitas crianças que desfrutaram e experimentaram do amor de Deus através do trabalho de evangelização com crianças. Então, seja você também participante nesta obra. Podemos ver muitas crianças que foram feridas, machucadas, mas que foram restauradas através do amor de Deus. Missionários que têm se dedicado na evangelização com crianças. Louvamos e agradecemos a Deus pelas igrejas que têm investido cada vez mais no ministério infantil, na obra missionária com crianças. Então, que Deus possa estar despertando o nosso campo sergipano para que possamos investir cada vez mais, pois assim como nos ensina a palavra de Deus, que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer, não se desviará deles. Vamos sim estar resgatando a esperança no coração das nossas crianças. Vamos sim mostrar o quanto elas são importantes no reino de Deus, porque eu acredito sim que podemos ver crianças sendo restauradas para o Senhor Jesus Cristo, crianças que foram machucadas, crianças sofridas, crianças que vivem em situações de vulnerabilidade e através do projeto de evangelização com crianças, elas estão sendo restauradas, elas estão sendo resgatadas. Então dedique a sua vida na obra do Senhor, dedique a sua vida investindo na obra missionária. Eu dou a minha vida por missões. E você? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador, que transforma vidas, acende. Louvores ao Rei, montanhas se prostrem e rujam os mares.
igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A tia Gleide tem um recado agora para todas as crianças no momento infantil. Vamos acompanhar e ser edificados também por se tratar da pregação da palavra de Deus. Olá, crianças! Como você está? Você está bem? A família também está bem? Eu espero que todos estejam bem, que Jesus esteja cuidando sempre de você e da sua família, tá certo? Hoje, tia Gleide veio aqui para contar uma história de um homem. Esse homem, ele tem a história dele aqui, ó, na Bíblia. Nós vamos falar sobre um profeta. Você sabe o que é profeta? Profeta é aquele homem que fala a notícia de Deus para as pessoas. É verdade, ele conta às pessoas o recado que Deus manda para ele. Sabe quem é que nós vamos estar falando hoje? É sobre um homem chamado Abacuque. Sabe como é o nome dele? Abacuque. É verdade. Crianças, Abacuque era um homem que falava muito com Deus, sempre ele conversava com Deus, mas Abacuque, ele ficava muito inquieto dentro dele, Abacuque ficava muito triste. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava sofrendo. O povo sofria, então Abacuque, ele sempre se ajoelhava, pedindo, questionando, perguntando a Deus por que as pessoas estavam sofrendo tanto. As pessoas sofriam, as pessoas eram maltratadas, as pessoas estavam chorando e ele não sabia o que fazer. Aí ele ia diante de Deus em oração e perguntava ao Senhor: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, por que as pessoas estão sofrendo? Senhor, por que há tanta violência? Como era difícil para Abacuque ver tudo aquilo e não poder fazer nada. E todas as vezes
que ele ia até o Senhor, pedindo ao Senhor uma ajuda, perguntando a Deus. Deus respondia a Abacuque. Verdade, ele ia até o Senhor, ele clamava ao Senhor, ele dizia: Senhor, não esqueça de nós, Senhor, olhe para nós. E Deus fazia isso, Deus respondia a oração de Abacuque. Você tem orado? Você tem falado com Deus? As suas queixas, as suas perguntas, você tem ido até o seu quarto e tem falado com Jesus? Faça como Abacuque. As pessoas estavam sem ter o que comer em casa. As pessoas estavam sofrendo, chorando. E Abacuque, vendo aquele sofrimento todo, ele ia até Deus. Ele pedia a Jesus. E você também deve fazer a mesma coisa. Até que chegou um momento, sabe, que Abacuque estava falando com Deus e ele trouxe a memória, Abacuque trouxe a memória dele todas as coisas boas que Deus já tinha feito para o povo. Abacuque lembrou daquilo e ele disse: mesmo que falte a uva na figueira, na videira, mesmo que falte o alimento, mesmo que falte tudo, eu ainda continuarei crendo em Deus. Crianças, mesmo que falte qualquer coisa na sua casa, mesmo que falte a comida na sua panela, mesmo que sua mãe olhe para a panela e diga: e agora o que a gente vai fazer para comer? Mesmo que falte, faltou, tia, não tem cuscuz, tia. Mesmo que falte, continue confiando em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Porque Abacuque disse: mesmo que falte tudo, mesmo que falte a azeitona, mesmo que falte a uva, mesmo que falte os animais, eu ainda continuarei confiando no Senhor. Você vai continuar confiando no Senhor, mesmo que não tenha mais cuscuz na sua casa, mesmo que falte a carne, mesmo que falte o feijão, até a saúde. Você vai continuar confiando? Confie em Deus. O Senhor está com você. Lembre das coisas boas que o Senhor sempre faz por nós. E Ele está cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Vá para o seu quarto e faça como Abacuque. Ore ao Senhor, que o Senhor vai te responder. Tá certo? Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor Jesus que tome conta do nosso lar, que tome conta da nossa família e que nos guarde, mesmo que as dúvidas apareçam, como apareceu também para Abacuque. Mas o Senhor respondeu a Abacuque, que também responde a você. Tá certo? Vamos orar com tia? Vamos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Porque em qualquer situação nós podemos confiar no Senhor e saber que o Senhor nos guarda e nos protege. Jesus, toma conta de cada criança nesse momento, de seus pais, do trabalho de seus pais, da saúde de cada membro da família. Toma conta, Jesus, e abençoa, Senhor, os lares dos meus queridos alunos nesse momento. Jesus, eu te agradeço pela vida deles. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você, tá certo? Beijo, tchau.
Parabéns a todos os aniversariantes, desta semana. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Nós vamos ter um momento de oração intercessória agora e compartilhe com os irmãos alguns pedidos e motivo também de gratidão. O irmão Janderri, ele agradece ao Senhor pela sua provisão e pelos livramentos. A missionária Ruth Delma pede a Deus por sabedoria e discernimento do Espírito. Josileide gostaria que orasse pela a sua família e pela sua ansiedade. Felipe Vasconcelos pede oração pelo seu filho Caleb, que já tem alguns dias que está com tosse seca e já foram ao hospital 2 vezes na urgência. E o diácono Judson pela recuperação da saúde da esposa Adelaine e gratidão pelo restabelecimento da saúde da sua filha Lilian Raquel. Ele também pede oração pelo pastor Erivaldo, da Igreja Batista da Graça, em Salvador. E também é o coordenador da Igreja Multiplicadora, que seria nosso orador na Assembleia da Convenção Batista Sergipana em junho. E também por missões, ele pede oração pela campanha de missões em Sergipe. O diácono Marcos pede oração pela sua sogra Lindinalva. Maribel Silva, gratidão por tudo que Deus tem feito por nós e continua pedindo pela Juliana, que trabalha com pessoas que estão, pessoas com Covid-19, Sandra Cardoso, gratidão a Deus pela compra de um apartamento e gratidão pela vida dos seus filhos. E Cida, pela petição por todos os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente. Antônia Prado, oração continuar orando pela Gisélia e a irmã Assunção. Agradecer também por estarmos vivos, pela provisão do Senhor. Lucila Rodrigues, o maior desejo é ver os seus filhos salvos, que Deus possa completar a sua obra nessa família. E Emanuel gostaria de agradecer a Deus pela bondade e pela sua casa, por todas as providências dadas. Lene Inácio, pela família em geral. Denise Barros, pedido de oração por Galgani. E Índia, agradecimento pelo dom da vida e cuidado de Deus. Vários pedidos de oração e nós vamos então interceder por estes e que também serão compartilhados mais pedidos no culto deste domingo à noite. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e por isso buscamos a Tua presença para as nossas necessidades. Nesta hora, Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, pelos nossos aniversariantes, ó Deus, que completam mais um ano de vida durante esta semana. Agradecemos também, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que têm sido entregues, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus, para a obra do ministério, Pai, através da Tua igreja. Oramos também, ó Deus, pelas famílias da PIBA, pelos nossos familiares em geral. Oramos, intercedemos por aquelas famílias que têm entes queridos que estão internados, que estão enfermos. Oramos também pelos enfermos, pedindo, Pai, a Tua graça e misericórdia. Visita, Senhor, com a cura do Senhor. Seja também, ó Deus, com os profissionais que estão na linha de frente, ó Pai, trabalhando. Em nome de Jesus, ó Deus, diminua essa curva. Sopra, Senhor, para que esse vírus vá embora. Não somente esse, mas muitos outros, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que sejamos livres de enfermidades. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado e preservado a nossa saúde. Em nome de Jesus, lembramos, Senhor, da obra missionária aqui no nosso estado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, levando os Teus missionários e usando-nos como cristãos, ó Deus, para evangelizar os povos ainda não alcançados. Às vezes é o nosso vizinho, um parente, um amigo. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, essa consciência dessa missão, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Nós oramos pedindo, Pai, essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.
são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. Glórias ao Senhor, glórias ao nosso Deus. Neste momento, nós vamos ler a palavra de Deus, momento de pregação da palavra, e para isso gostaria que você nos acompanhasse no livro de Salmos, capítulo 90, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono e como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Até aqui, versículo 7, havia dito que leria até o versículo 4, mas estendemos até o versículo 7. E o tema desta mensagem é 4 atitudes diante da eternidade
de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ninguém o criou, Ele é eterno. E aqui nós estamos lendo o salmo que foi escrito por Moisés, possivelmente ali no 38º ano já de deserto, né? Caminhando com o povo de Deus no deserto. E é claro que aqui nós já encontramos um líder cansado, saturado do Egito, né? Aquela geração que atravessou o deserto já estavam morrendo, né? Tanto que neste próprio salmo ele diz, no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos e havendo vigor a 80. E ele está falando justamente porque as pessoas estavam no deserto, né? Então o que chega a 80 e passa ali é só dores, fadiga, porque já não aguentam mais tanta caminhada e tanto tempo naquele lugar, né? Israel está saturada do deserto. No Egito, como escravos, eles tinham pelo menos refúgio, mas aqui no deserto, eles não têm um refúgio, humanamente falando, mas eles têm o Senhor. Mas por causa da incredulidade e dureza do coração deles, Deus, então, os disciplina para que estes venham conhecer ao Senhor. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo e Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele nos molda e muitas das vezes Ele utiliza o deserto para isso. O deserto é até mesmo mais que uma faculdade teológica. É um doutorado da vida espiritual, da vida cristã, porque no deserto Deus nunca permanece em silêncio, Ele sempre tem um recado para nos dar. Talvez você esteja vivendo hoje dias de deserto, então saiba que Deus tem lições preciosas para a sua vida. Diante da eternidade de Deus, nós temos 4 verdades neste texto. A primeira verdade é que Deus é eterno presente, Ele é o eterno presente. O Senhor, Êxodo capítulo 15, versículo 18, o Senhor reinará deixa eu ler de novo, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Deus é o eterno presente. Wayne Grudem, um teólogo, ele diz o seguinte: Deus não tem princípio, nem fim, nem sucessão de momentos do seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Deus é o eterno presente. A segunda verdade deste texto é que, sobre a eternidade, é que em Deus não há passado, presente, nem futuro. No versículo 4 diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Sendo Deus eterno, Ele é também imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala sobre isso. Diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus, Ele é imutável. E a quarta verdade sobre a eternidade é que, sendo Deus eterno, Ele também é único. Isaías 46, versículo 9, nos lembra, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Meus irmãos, Moisés orou reconhecendo a eternidade de Deus, porque o Salmo 90 é uma oração. Aliás, o livro de Salmos são palavras dirigidas a Deus, né? E Moisés, reconhecendo a eternidade de Deus e a brevidade da sua vida, ele então louva ao Senhor pela sua eternidade.
Quais seriam então as 4 atitudes diante da eternidade de Deus que podemos retirar deste texto, deste Salmo 90? É fato que existem muitos outros princípios diante da eternidade que nós poderíamos apresentar, mas nós vamos nos deter aqui somente nós vamos nos deter aqui neste texto de Salmo 90, tá? E a primeira atitude diante da eternidade de Deus, que aprendemos com Moisés, é a atitude de louvor ao Senhor pela sua eternidade. Versículo 1 e versículo 2 diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meus irmãos, parem para pensar comigo. Moisés, um líder, caminhando aqui há quase 40 anos, somente no deserto, depois da sua missão de libertar o povo de Israel, o povo de Deus ali do Egito, ele já cansado, né, da sua missão de liderança, cansado das murmurações, das reclamações do povo, que parece que nunca estavam satisfeitos. Parece que Deus nos tirou então de lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Então, Moisés escreve este ato de adoração. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Meus irmãos, perceba a profundidade deste louvor, essa atitude de louvor de Moisés. Diante do deserto, aliás, no deserto, em pleno deserto, Moisés louva ao Senhor pela sua eternidade. O texto diz: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A lição que nós temos aqui é que Deus, sendo imutável, sendo eterno, sendo único, nós podemos nos refugiar no Deus de Moisés, no Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você está vivendo dias de deserto, eu quero te lembrar que Deus é eterno. E assim como Deus tinha planos para o seu povo lá no deserto, Deus tem planos para cada um de nós. Se somos parte do povo de Deus, Deus há de completar a sua obra. É fato que no deserto ninguém gostava daquele momento, possivelmente, daquele estágio da vida, na altura do campeonato ali, do plano de Deus, as pessoas tendo que vivenciar tudo aquilo ali, mas aqueles dias não significavam, sendo dias desejáveis, não significavam que Deus havia perdido o controle. Pelo contrário, Deus estava ali, durante o dia, no calor, provendo a sombra e o descanso. Durante a noite, no frio, Deus provendo o aquecimento necessário para que eles pudessem ter condições de sobreviver. Então Deus suprindo as pessoas, o seu povo, no meio do deserto. Louve ao Senhor, porque Deus, de geração em geração, Ele continua sendo o nosso refúgio. Se Moisés, no meio do deserto, fazia do Senhor o refúgio, adorando e louvando a Ele, esta é a lição que nós temos. Atitude de louvor ao Senhor pela sua eternidade. Glórias a Deus. Ainda bem que Deus, o nosso Deus, é eterno. E podemos
se Deus livrou, se Deus tirou aquele povo do Egito, se Deus fez passar aquele tempo de deserto, Deus pode fazer passar também os dias de deserto. Porém, Ele tem as suas lições preciosas para nos ensinar quando estamos no deserto. Graças a Deus por isso. Quando compreendemos a grandeza, o poder e a justiça de Deus, resta-nos então rendermos ao seu amor, cuidado e misericórdia. Deus é poderoso, Deus é justo, Ele está no controle, nada foge das suas mãos, dos seus planos. A pergunta é, o que fazer? Resta-nos render-nos e adorá-lo, porque junto com o seu comando vem o seu amor, o seu cuidado e a sua misericórdia. Louve o seu Deus, aleluia. A segunda atitude que devemos ter diante da eternidade de Deus, tirando aqui as lições de Moisés, é a atitude de reverência a Deus por sua grandeza e por nossa pequenez. Veja o que diz o texto: tu os arrastas nas torrentes, versículo 5, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. A tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. O fato de sermos a coroa da criação de Deus não nos dá o direito de fazermos o que quisermos em seu palácio. O nosso papel, a nossa postura deve ser uma postura de reverência diante do Deus eterno. Louvemos ao Senhor, primeira atitude. A segunda atitude, uma atitude de reverência. Reverência quer dizer respeito, submissão, porque Ele está no controle. O domínio de todas as coisas pertence ao Deus da eternidade. A comparação da vida diante da grandeza do Senhor, no versículo 6, diz que a vida é breve, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. A nossa vida é breve, enquanto a vida do Senhor é eterna. O versículo 7 diz que a nossa vida é uma vida frágil, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. E o versículo 8 nos lembra que nós somos pecadores. Diante de ti pusestes a nossa iniquidade, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não há nada encoberto diante de Deus. Diante de Deus as coisas esclarecem, no sentido de clarear. A luz se acende. É como aquela pedra gigante que quando você vira ela para o sol, você enxerga ali os vermes, você enxerga aquilo que estava oculto. E assim somos nós diante de Deus. Nada pode estar encoberto diante do nosso Deus. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Então, resta-nos louvá-lo e com reverência e submissão lembrar da sua grandeza, soberania, domínio, sabedoria, enquanto nós somos pó. Versículo 3 diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Esse reduzes ao pó, existem algumas interpretações, pode-se dizer aqui que Deus nos leva de volta ao pó. Deus, Ele nos substitui, nos levando ao pó e trazendo uma nova geração. Ou então Deus nos leva ao pó no entendimento de arrependimento, nos levando a um quebrantamento genuíno e sincero diante
da sua grandeza. Você tem tido uma postura de reverência diante de Deus, da sua eternidade? Nós não podemos esquecer de quem é o Senhor nosso Deus. Os escribas lavavam as mãos quando iam escrever o nome de Deus, o conjunto de consoantes que nós chamamos de Jeová ou de Iavé. Os escribas, quando iam escrever, eles levantavam, lavavam as mãos e voltavam para escrever o conjunto de consoantes, porque não se achavam dignos de pronunciar o nome de Deus. Postura de reverência, atitude de submissão, de respeito. Enquanto hoje, infelizmente, até algumas canções chamam o nosso Senhor de você. A nossa postura deve ser uma postura de respeito. Vou repetir, o fato de sermos a coroa da criação de Deus não nos dá o direito de termos uma postura qualquer em seu palácio. Atitude de reverência. A terceira atitude que aprendemos com Moisés é a atitude de humildade para alcançarmos a maturidade. O versículo 12, não estendemos a leitura até o versículo 12, mas estamos ainda navegando aqui pelo Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Se coloca no lugar de Moisés, lá no deserto, diante das reclamações, das dificuldades, das limitações. E ao invés de murmurar, ele clama por sabedoria, postura de humildade. E Deus está sempre pronto para nos ensinar algo. O versículo começa dizendo, ensina-nos. Ou seja, somente o coração humilde tem a postura de humildade para aprender. O coração soberbo, ele não aceita um aprendizado. O soberbo, ele quer mostrar que sabe, orgulho, vaidade. Mas Moisés nos ensina a ter um coração humilde. Senhor, mesmo há tantos anos no deserto, eu quero conhecer cada dia mais a Ti. Senhor, diante desta realidade, eu quero saber o que é que o Senhor tem para me ensinar. Ajuda-me a ter um coração sábio. A última atitude que eu tiro deste texto, aprendendo com Moisés, é a atitude de dependência de Deus. O versículo 17 diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A atitude de dependência aqui é quando Moisés diz, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A graça do Senhor é a sua vontade sobre nós. Apesar dos trabalhos das nossas mãos, dá-nos êxito, Senhor. Seja a tua graça sobre nós. Apesar do contexto em que estamos vivendo, da situação que nos encontramos, das atividades que precisamos fazer no nosso dia a dia, Senhor, dá-nos da tua graça. A tua graça seja conosco. A jornada era o estabelecimento do povo na terra de Canaã. Faltava pouco aqui. E o clamor de Moisés é, Senhor, sê conosco a tua graça. Ainda que neste tempo, nesta reta final, nós não sabemos quanto tempo temos pela frente. Aliás, nós não sabemos nada do que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a um mês, nós não sabemos. Viramos o ano esses dias com tantos planos e no mês de março tudo estagnou. Este culto, nós completamos a 20ª semana de produção de cultos online.
20ª semana. Algo que era para ser 15 dias, 40 dias, né, uma quarentena, mas já passamos de 100. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco amanhã. Mas eu posso te lembrar, o nosso Deus é eterno. De geração em geração, Tu és o nosso Deus. Tu estás no controle, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, grandeza e domínio. E assim como fostes com Moisés, Tu tens sido o nosso refúgio. Às vezes podemos não perceber os nossos anseios, como nós lemos aqui nos pedidos de oração, famílias ansiosas, crianças em casa querendo sair de casa, querendo passear. Não somente as crianças, mas nós também. E agora nós percebemos como nós tínhamos o hábito de sair de casa. Mas, meus irmãos, quero lembrá-los, nós estamos em casa. Nós não estamos num deserto, num sol escaldante. Estamos aqui em Aracaju num tempo de chuva. Podemos ouvir a misericórdia do Senhor em cada gota. Podemos desfrutar dos cuidados do Senhor. E podemos dizer nesta manhã, Senhor, apesar do caos, apesar do deserto, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Não foi diferente assim na época de Moisés. E não será diferente conosco, porque Tu és eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta-se abastecido com esta palavra, a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Toma posse desta mensagem como verdade para o seu coração. E a eternidade do Senhor, o nosso Deus imutável, continuará cuidando de nós. Vamos orar. Te exaltamos, ó Deus, te engrandecemos. Tu és grande, maravilhoso, Pai da eternidade, és Tu, Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até os dias da eternidade, até a consumação dos séculos, é a Tua promessa. E como os séculos ainda não findaram, Tu estás conosco. E tomamos posse, Senhor, deste presente que é a Tua presença. Exaltado seja o Senhor para sempre. Obrigado por ser o nosso refúgio constante, por ser o nosso tameion, o nosso lugar secreto, o lugar onde podemos dobrar os nossos joelhos para Te encontrar. E em secreto, o Senhor tem nos recompensado. Receba a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em nós. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, porque se passarmos pelo vale, não estaremos sozinhos. Obrigado pela lembrança de que de geração a geração Tu és Deus e nosso refúgio. Encerramos, Senhor, esta programação exaltando a Tua eternidade, confiando no Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com Teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.